e tira de nós, ó Deus, toda inquietação. Pai, o Senhor conhece os corações, sabe as angústias, os medos, as ansiedades, mas que o Teu Espírito fale conosco, trazendo a orientação que nós necessitamos. Nós colocamos porque carecemos e rogamos isso no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Ok? Enquanto o Breno está saindo, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 43. Evangelho de João, capítulo 4. Nós pregamos aqui sobre a mulher samaritana, e esse texto está bem no finalzinho desse capítulo, a partir do versículo de número... Nós vamos ver a partir do 43, mas a nossa mensagem vai se concentrar a partir do 46. Diz assim esse texto: passado 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. E assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. E dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais, prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe o seu filho. Então indagou eles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informou: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que Jesus, depois de vir da Judeia para a Galiléia. Queridos, que Deus nos dê a graça nessa noite de entender esse texto. Confesso a vocês que quando eu li esse texto, li ele algumas vezes, passava-me despercebido e olhava esse texto como um milagre muito comum, muito simples, assim dizer, simples, né? Como se milagre fosse coisa simples. Mas me passava o texto de uma forma muito leve, até que essa semana eu meditei nesse texto e você vai perceber algumas coisas nesse texto que passa por nós desapercebido. O tema de hoje é a transformação da fé. Você vai experimentar esse processo acontecendo aqui nesse texto. Mas antes, deixa eu fazer alguns comentários aqui para antes da gente abordar esse texto. Irmãos, se há uma coisa que precisa acontecer nas nossas vidas é crescimento. Crescimento. E crescer na fé deveria ser um alvo de todo mundo. Deveria ser um objetivo de todo mundo. E como é que eu observo o crescimento na fé? Na forma como eu estou reagindo diante das coisas no meu dia a dia. É assim que evidencia que eu estou crescendo, que eu estou amadurecendo. Se eu não consigo lidar muitas vezes com a crítica, eu preciso parar e ver o que está acontecendo comigo. Se eu não consigo lidar com um problema, se eu não consigo lidar com a dificuldade financeira, se eu não sei lidar, por exemplo, com pressões, se eu não consigo lidar com provações, eu tenho que verificar se eu estou crescendo. Então a gente precisa amadurecer na nossa fé. E o que a gente percebe é que parece que nós, com o passar dos anos, continuamos os mesmos, com as mesmas condutas, com as mesmas meninice, com as mesmas coisinhas de sempre, e a gente não avança. Não há uma transformação, não há um crescimento, não há uma transformação no nosso crescimento. E é necessário que isso aconteça.
Porque a vida, muitas vezes, vai nos colocando diante de situações complicadas e diversas. E Deus nos usa a nossa fé para nos preparar exatamente para lidar com as coisas, para enfrentar as coisas, para lidar com as dificuldades. O amadurecimento da nossa fé mostra a nossa maturidade. Como você tem reagido às situações da vida, às circunstâncias da vida? Como você tem reagido diante dos conflitos? Como você reage quando alguém pisa no seu calcanhar? Como você reage quando alguém te ofende? Você reage ofendendo, insultando? Você reage dizendo, não quero mais contato com fulano? Não quero... Como você reage? As suas reações expressam sua maturidade, o seu crescimento na fé. Este texto aqui é um dos 7 sinais que João apresenta no seu evangelho. E esses sinais, eles mostram sempre, Deus tem sempre um propósito por intermédio desses sinais. Nunca são aleatórios. Não é a propaganda de Jesus Cristo, não. Mas é sempre relacionado ao que ele é, ao seu ministério. Aqui o texto diz, ele começa dizendo, 2 dias ele partiu e foi para Galileia. Aqui ele se refere àquele período que ele passou lá em Samaria. Quando ele estava lá em Samaria, encontrou uma mulher samaritana. Lembra que ele ficou alguns dias conversando, evangelizando lá em Samaria? Muita gente creu, aí depois ele saiu dali. E aí então ele vai para a Galileia. Lá na região dele, ele não é bem aceito. Jesus não é, ele fala isso no versículo de número 44, porque mesmo os profetas não têm honra. Não é que Jesus está dizendo que isso é o correto. Isso é uma crítica. Muita gente pega isso, isso aqui o profeta não tem honra. Não, Jesus está criticando. E aí então ele chega no versículo 43 e diz que ele volta novamente para Galileia, onde ele tinha feito o milagre. Qual foi o milagre? Transformar água em vinho. E esse aqui é o segundo sinal que ele vai fazer. Aqui no Evangelho de João é o segundo sinal. E aí o que nós percebemos aqui é que há algumas similaridades com esse milagre com o outro. Lá é o pedido de uma mãe e aqui é um pedido de um pai. Só que lá é um pedido para transformar, para agir num casamento. Aqui é um pedido para intervir na situação, num caso de vida ou morte de um filho. Então é esse o cenário aqui que Jesus está entrando. E aí o texto começa no versículo de número 46, que quando ele está em Caná da Galileia, e o texto deixa claro onde ele fizer o milagre, o texto deixa claro que naquele momento ali o texto fala sobre um oficial do rei que aparece nessa história. E esse oficial do rei provavelmente é um oficial do rei Herodes Antipas, que provavelmente era naquele momento o rei que dominava ali. Ele era um alto oficial e ele tinha aqui um filho que estava muito doente. E aí então ele roga a Jesus que cure o seu filho. Ele implora a Jesus que cure o seu filho. Jesus não dá a resposta que ele deseja. Ele queria que Jesus descesse com ele, fosse até a cidade de Cafarnaum, onde ele vivia. Cafarnaum ficava aproximadamente 27 quilômetros de Caná da Galileia. E ele diz, venha comigo, porque o meu filho está à morte. Ele queria que Jesus o acompanhasse até o local, porque na crença dele, Jesus precisava estar lá no local para fazer alguma coisa para que ele fosse curado. Jesus não atende ele. Jesus dá uma resposta que ele não queria. Jesus vira para ele e diz assim, olha, se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Essa resposta, essa colocação de Jesus é ao mesmo tempo para o oficial, mas também é para toda a população que estava ali vendo Jesus. Por quê? Essa colocação de Jesus, ele diz assim, quer dizer que só a crença, vocês só vão crer em mim se tiver sinal. Vocês só vão acreditar se houver sinal e prodígio. Essa é uma colocação de Jesus. E na sequência, Jesus dá uma resposta que ele não queria. Jesus vira e diz assim, olha, o teu filho está vivo. O teu filho vive. Não era isso que esperava. Você procura alguém e alguém diz assim, o teu filho vive. Sim. E aí? Meu filho está a 27 quilômetros daqui. Ele diz, o teu filho vive. O que você faz? Fazer o quê?
É uma sinuca de bico. Crê? O que eu vou fazer? E agora? Ele não está lá. O filho não está aqui. Ele disse, o teu filho vive. Sim, mas não tem celular para me ligar para saber se foi curado. Não tem um telefonezinho. Não tem um carrinho que eu posso pegar aqui 27 quilômetros, daqui uns 30 minutos eu estou lá para saber se o menino foi curado. Não tem. E aqui, gente, você vai perceber que o diálogo de Jesus aqui é um diálogo em que ele vai provocando esse homem, mas ele vai provocando uma transformação na crença desse homem. Ele vai tirando esse homem de um ponto e vai conduzindo a outro. E você vai perceber as reações desse homem também. Mas veja que há aqui uma provocação de Jesus, onde Jesus vai mostrando coisas que você vai vendo nesse texto, você vai perceber gradativamente a transformação da crença desse oficial ali. Você vai perceber claramente nesse texto. Deixa eu mostrar isso de uma forma pedagógica. Primeira coisa, aquele homem procurou Jesus por quê? Qual é a motivação dele? O que ele esperava? Ele procurou Jesus, sabe por quê? Se você abrir em João capítulo 2, versículo 23, e eu vou voltar várias vezes nesse versículo 23, você vai perceber que ele procura Jesus porque, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu. Ou seja, Jesus tinha feito muitos milagres ali, lá em Jerusalém. Jesus tinha feito sinais em Jerusalém. Só que João só registra esses dois. Mas ele diz que Jesus tinha feito sinais ali, e aquele povo estava crendo, estava seguindo ele. Nesse capítulo 4, voltando novamente ao versículo 45, ele diz assim: assim quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, o qual eles também tinham comparecido. Ou seja, esse homem, ele tinha um problema. Esse homem o seu filho estava numa situação difícil, estava numa situação em que estava à beira da morte, e ele deixou o seu filho em Cafarnaum, procurando um socorro, um auxílio, e ele provavelmente deve ter ouvido os relatos sobre Jesus Cristo, que ele fazia sinais, e ele então vai em busca de Jesus, por um sinal, por uma cura. Ele busca por cura, ele busca por resolver o seu problema, ele busca por sinais. E aqui é interessante que sinais e milagres, aqui umas perguntas para vocês. Sinais e milagres são motivo ou resultado da fé? Outra coisa, esse acontecimento espetacular, o milagre é a experiência estática de uma coisa a ser buscada por si mesmo? Milagre é um produto de uma fé dinâmica, devidamente embasada, ou é a porta aberta para ela? Ou seja, a fé nele ou na sua palavra? Pergunte-se. Pergunte ao seu coração. E esse texto aqui mostra exatamente isso. Esse homem busca Jesus por sinal, por milagre. Ele busca Jesus esperando encontrar em Jesus um milagreiro que resolva o seu problema. E esse tipo de busca por Jesus é uma fé deficiente. Uma busca por Jesus dessa forma é uma fé frágil, é uma fé inconsistente, é uma fé até imatura, ou em alguns aspectos, até uma falsa fé. Por quê? Por exemplo, se você chega no capítulo 6, quando Jesus dá aquele discurso lá dizendo assim, eu sou o pão da vida, quem não comer da minha carne e do meu sangue não tem a vida eterna. Se você olhar lá no final do capítulo 6, muitos dos discípulos de Jesus abandonaram. Por quê? Muitos buscavam Jesus porque buscavam sinais. No capítulo 6, quando ele faz a multiplicação dos pães, ele vai dizer isso: vocês me seguem apenas, não pelos meus sinais, mas porque eu sacio a fome de vocês com pão. Ou seja, a busca desse homem era uma fé, talvez incipiente, mas uma fé com motivações erradas, uma fé sem a compreensão exata. Muitas pessoas hoje buscam experimentar esses milagres, esses sinais. Muitos irmãos, muitas pessoas vivem em busca de sinais e maravilhas. Não é o caminho certo. Não é a orientação certa.
não é o que Deus quer. Deixa eu mostrar para vocês algumas pessoas que buscam sinais e maravilhas, muitas vezes, muitas motivações que as pessoas buscam. Como esse homem, ele buscava milagres para resolver seus problemas. Algumas pessoas buscam sinais e maravilhas porque não acreditam nos sinais e maravilhas que já aconteceram. Os fariseus de Mateus 12 eram exatamente esse tipo. Jesus fazia milagres há algum tempo, e quando um grupo de escribas e fariseus aproximou-se deles, descaradamente eles aproximaram exigindo outro sinal. Em João capítulo 6, Jesus havia multiplicado os pães e havia alimentado 5.000 homens. E depois do diálogo, quando ele começa a dizer, eu sou o pão da vida, aqueles homens dizem assim, faça um sinal para que eu creia. Ou seja, Jesus tinha acabado de fazer um sinal, multiplicando os pães, e eles queriam sinais. O que significa isso? Que quem vive em cima de sinais, fica o tempo todo buscando sinais, como resposta, como orientação, e isso é um perigo, e isso é uma fé imatura. Imatura. E Deus sabe que esse homem, Jesus sabe que esse homem está nesse caminho. Jesus sabe que esse homem ainda não compreendeu isso. Por isso que ele vai trabalhar para tirar esse homem desse nível de crença. E aí eu alerto você nessa noite, meu querido. Deus não quer que você fique vivendo uma vida em busca de sinais e maravilhas. Mas, pastor, a Bíblia não diz que pessoas buscaram sinais? Sim. Algumas pessoas na Bíblia buscaram sinais como sinal da confirmação da vontade de Deus. Não há nada de errado com esse desejo. E, de fato, Deus deu voluntariamente esses sinais a Moisés, a Gideão, para confirmar a sua palavra. No entanto, chega um momento em que muitos milagres foram realizados, a verdade foi provada, e é hora de você sair desse nível de fé e começar a exercer a fé. Quando Moisés hesitou em obedecer, após ver a sarça queimando e não se consumindo, Deus ficou irado com Moisés. Por quê? Porque mesmo vendo o sinal, ainda continuava descrente. Então, o que nós observamos nesse texto? É que esse homem buscava sinais, esse homem buscava maravilhas, esse homem buscava socorro para o seu filho. Jesus não quer que ele fique vivendo uma busca por sinais, que ele não construa uma vida, uma confiança nele a partir de sinais. Queridos, é assim que Jesus atua. Ele não quer que você fique baseando a sua vida em sinais. Você vai ver, por exemplo, no diálogo com Tomé, Jesus vai dizer assim, Tomé, bem-aventurado os que não viram e creram. Ou seja, felizes são aqueles que não ficam buscando sinais para crerem. E outra coisa, o evangelista vai dizer que o sinal é para o incrédulo, não para o crédulo. Então veja que Jesus aqui diz assim, quer dizer que se vocês não virem sinais, vocês não crerão? Jesus está criticando aqueles homens que estavam ali, porque estavam seguindo eles apenas pelos sinais. Mas deixa eu traduzir isso para a sua vida. Pastor, o que seria, como é que você pode traduzir essa questão de sinais para nós? Gente, tem muita gente que só crê em Deus porque as coisas estão boas, se as coisas estão dando certo. Essa é a forma de crer, de ver para crer. Ou seja, você só crê porque as coisas estão boas. Você só crê porque tem resultado na sua vida. Você só crê porque Deus abriu a porta do emprego para você. Você só crê porque Deus curou você. Você só crê porque Deus abençoou você no seu negócio. Você só crê. Isso é o ver para crer. Isso é crer em sinais. Eu preciso ver para eu crer. E é exatamente isso que Jesus está tratando no coração desse homem. E talvez seja isso que Deus precisa tratar na sua vida. Fé em sinais pode ser comparada com aquela fé que crê quando as coisas dão certo. Crê quando Deus abre a porta de um emprego, quando Deus cura, quando Deus abençoa. É a fé em sinais. Mas, queridos, e quando as coisas não vão bem? E quando as coisas dão errado? E quando o câncer bate na sua porta?
E quando você orou e o milagre não veio? E quando você jejuou e a coisa não se transformou? O sinal não aconteceu? É exatamente isso que muitos perdem a sua fé, porque, na verdade, não é uma fé verdadeira, é fé em sinais. Mas olha só o que Jesus faz com esse homem. Olha que coisa maravilhosa. E isso é Deus fazendo na sua vida. Se Deus estiver fazendo em você, querido, olha para isso, enxerga o agir de Deus na sua história. Olha o que o texto diz no versículo de número 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Aí. Gente, a resposta de Jesus aqui é um teste maior à fé do homem. Vai, o teu filho vive. O oficial viera buscar Jesus, e agora tudo que ele obtinha era a promessa da vida para o seu filho, dizendo assim, o teu filho vive. Mas o que eu preciso fazer para que o meu filho viva? O que eu posso fazer diante do que Jesus diz? Eu tenho que fazer o quê? O que você tem que fazer? O que esse homem tinha que fazer? O que esse homem tinha que fazer? Crer. Esse homem tinha que crer. Ele estava a 27 quilômetros do seu filho, o seu filho à beira da morte, e a única coisa que ele recebe de Jesus é, teu filho vive. E aí? E esse homem faz o quê? Ele se agarra à palavra de Jesus. Ele se agarra àquilo que Jesus diz. É possível confiar na palavra de Deus sem hesitação? Esse homem fez isso. Esse homem creu na palavra que Jesus disse e se foi. Foi sem hesitação. E é interessante você perceber que a fé desse homem aqui não é baseada em milagres. Ela agora avança para um estágio mais elevado. Ele creu, ele parou de crer em sinais e ele passou a crer na palavra de Jesus. Ele passou a crer naquilo que Jesus disse. Ele não precisou ver o milagre. Ele não precisou ir lá em Cafarnaum testemunhar que o seu filho visse, mas ele creu na palavra de Jesus. E como isso se manifesta nesse texto? Como é que fica mais claro quando a gente percebe o milagre, a forma como esse homem acreditou na palavra de Jesus? Veja comigo o versículo 53. Olha esse diálogo, olha um detalhezinho nesse diálogo do versículo 53. Olha só, versículo 52, desculpem, irmãos. Então indagou deles, a que hora o seu filho se sentira melhor? E informaram, ontem, a hora 7ª, a febre baixou. Tem uma palavrinha que chama a sua atenção aí? Ontem. Significa que esse homem, quando Jesus deu a ordem que o teu filho vive, ele não veio imediatamente para Cafarnaum, ele ficou lá em Caná da Galileia, ele ainda ficou, não sei se ele saiu lentamente, não sei se ele ficou por lá, mas ele não foi imediatamente para Cafarnaum, ele ainda ficou por lá, ele veio devagar, ele veio transitando, ou seja, indica que o homem permaneceu um dia inteiro em Caná, pois o trajeto de volta para casa não levaria mais do que 3 ou 4 horas. E o menino curou provavelmente a 1h da tarde, no dia seguinte. E o pai chegou em casa no dia seguinte, 1h. Significa que esse homem recebeu a ordem, creu e descansou. E descansou. Esse homem não ficou desesperado para ver seu filho. Esse homem, não é porque esse homem não amava o seu filho, ele amava. Mas é porque esse homem acreditou na palavra de Jesus. Depois de ouvir dos lábios de Jesus que o seu filho estava curado, ele decidiu permanecer ali em Caná pelo resto daquele dia, não partindo para casa, senão na manhã seguinte. Na manhã seguinte. Ele passou o resto da tarde e à noite, provavelmente ou em Caná, ou em alguma vilazinha a caminho de Cafarnaum. Esse homem creu na palavra. Isso é prova de fé mudando de estágio. É fé de alguém que deixa de confiar em sinais e começa a confiar na palavra. Isso prova que esse homem não se apressou a ir para casa, a fim de ver o que acontecera. E essa é a forma como somos salvos.
é pôr a nossa fé na palavra de Deus. Cristo diz, eu creio nisso. E isso encerra a questão. O oficial ficou em Caná, cuidou de alguns negócios e no dia seguinte foi para sua casa. Irmãos, quando eu olho para isso aqui, eu fico imaginando quantas promessas nós encontramos na palavra de Deus sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós não atemos a ela. Eu, quando estava meditando sobre isso, eu resolvi pegar só um texto para a gente mostrar para vocês sobre se nós agarrássemos a palavra de Deus e trouxéssemos para a nossa vida. Eu não vou pedir muita coisa para você. Eu só vou pedir para você o Salmo 1. Eu quero ler com vocês. Eu não vou pregá-lo, mas eu quero só ler para vocês observarem o quanto de promessa, o quanto de verdades há nesse Salmo 1 e que muitas vezes nós não nos atemos a ele. Olha o que ele diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Sabe por que muitas vezes você anda infeliz? Porque anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como? Olha que promessa linda. Aquele que ama a palavra do Senhor, aquele que não anda no conselho, não se detém, olha o que ele se torna, uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Olha que promessa linda. Pega o Salmo 1. Começa a aplicar na sua vida. Pega lá, vai lá para Mateus capítulo 5. Olha, se alguém te obriga a andar, anda com ele 2. Vai lá para a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Quanto de gente magoada, cheia de mágoa, de ressentimento, porque não perdoa pessoas. A promessa diz que quem não perdoa não é? Não experimenta perdão. Então, queridos, qual é a lição desse homem? Jesus diz assim, teu filho vive. Ele, sem hesitação, pegou aquela palavra e colocou no coração. Não se desesperou, não se angustiou. Para que promessa maior do que Mateus capítulo 6, que eu falo quase sempre? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quantas promessas que a gente pega a palavra e ao invés de trazer para o nosso coração, esse homem pegou a palavra e grudou nela. Teu filho vive. Teu filho vive. Veja aqui, começou buscando por sinais, agora chega ao nível de crer na palavra. Mas veja agora o terceiro nível que essa fé chega. O texto diz que no versículo 51 a 53, é uma espécie de, como alguém coloca, para certificar que a promessa de Jesus havia se concretizado, que aquilo que Jesus havia dito para ele se concretiza. Do versículo 51, ele chega, e quando ele chega, os seus empregados ficam tão felizes com a recuperação do seu filho, que ele não precisa nem chegar em casa, os seus empregados vão ao encontro dele, e quando esses empregados encontram, ele diz assim, o teu filho vive. A mesma palavra que Jesus utiliza. No grego é a mesma expressão. Jesus diz assim, teu filho é paidion, a mesma coisa que aqueles homens usam. Ele chama o filho dele com outra expressão do grego, que é rios. Então, assim, a mesma palavra de Jesus é a mesma palavra dos servos, e quando ele ouve aquilo, imediatamente ele lembra do que Jesus diz, e ele pergunta, que horas foi? Que horas foi? Aproximadamente na hora 7ª. E ele entendeu que foi naquela hora que Jesus havia dito isso. Mas olha só o que acontece. Olha só as mudanças que vão acontecendo. Buscou por milagres, passou a crer na palavra, e olha o que o versículo 53 diz para a gente. Com isso, reconheceu o pai ser aquela hora, precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Gente, olha só, buscou milagres, creu na palavra,
agora ele crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus faz. É isso que Cristo, o milagre de Cristo nunca é para fazer aplausos, para ganhar. Todo o milagre de Cristo é para dizer quem Ele é. E o que acontece com a fé desse oficial é que sai de uma fé de milagres para alcançar a fé no Filho de Deus. Verdadeiramente ele crê em Deus, ele crê no Filho de Deus, como verdadeiramente Jesus deve ser crido. Nós não temos que crer nos sinais. Nós não temos que viver buscando os sinais, nós não precisamos ficar buscando, nós precisamos crer na palavra de Deus, mas sobretudo crer em Cristo Jesus como Filho de Deus, o Messias, o enviado prometido, que morreu na cruz no nosso lugar para dar a vida eterna. Foi exatamente isso que esse homem creu, e não somente isso, creu ele e toda a sua família, porque como aliancistas que nós somos, a promessa de Deus não é só para o pai, é para a família inteira. Creu ele e toda a sua família. Esse era o propósito. O propósito de Jesus Cristo é levar aquele homem para sair de uma fé que fica dependendo de sinais, mas que passe a crer na sua palavra e passe a crer na pessoa de Deus. Mas, queridos, me permita nessa noite dizer o seguinte mais. Veja as reações desse homem. Veja como esse homem reagiu a todas essas provocações de Jesus. Porque muitas vezes a gente chega diante das circunstâncias e às vezes a gente enxerga as circunstâncias como as coisas que vêm para destruir a gente. E às vezes a gente esquece da soberania de Deus. A gente esquece que Deus está agindo por intermédio das circunstâncias. Às vezes Deus está trabalhando as circunstâncias para preparar, para moldar, para transformar a nossa fé. E nós não temos essa capacidade. E muitas vezes olhamos para aquilo e nos revoltamos e ficamos. Olha como esse homem reagiu. Primeira coisa. Gente, esse homem era um oficial. Quem era Jesus? Era um filho de um carpinteiro. Um oficial sai 27 quilômetros para buscar um carpinteiro, um filho de carpinteiro, para interceder pelo seu filho. Gente, quando ele chega ali, aquele homem não diz assim, vamos lá, rapaz. Não, vamos lá sim, vamos lá orar para que Deus recupere o seu filho. Jesus não pegou ele assim e falou assim, não, vamos lá, que é isso? Vamos lá na sua casa sim. Ele não recebeu esse abraço de Jesus, ele não recebeu essa disposição de Jesus. Muito pelo contrário, ele ouviu para dizer assim, quer dizer que se eu não fizer sinal, você não crê? Às vezes, quando nós recebemos uma palavra de repreensão, uma palavra de confronto, às vezes a gente fica emburradinho, chateadinho. A gente não cresce. Esse homem, reação dele, esse homem não engoliu seu orgulho. Esse homem botou seu orgulho de lado. Esse homem foi humilde. Ele se submeteu. Ele necessitava de algo sem convenção, nem o costume poderia detê-lo. Ele, quando se propôs a buscar a necessidade, ele foi e colocou a necessidade do seu filho acima do seu orgulho, acima da sua posição, ele se humilhou. Muitas vezes nós somos orgulhosos, às vezes nós resistimos, às vezes nós não submetemos, nós queremos as coisas do nosso jeito. Deus nunca vai trabalhar, vai dar a você as coisas do jeito que você quer. Transformação da fé acontece quando há humildade, quando você se dobra, quando você se curva, quando você é de dura cerviz, Deus se torna resistente, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A reação desse homem foi se humilhar, foi se dobrar, foi acatar. Sabe, se quisermos que Cristo mude, transforme a nossa fé, a gente tem que engolir o nosso orgulho. Não nos cabe nos preocupar com o que os outros vão dizer. O mais importante é se submeter à vontade dele. Muitas vezes, quantas vezes nós deixamos de ser abençoados
por causa do orgulho. Quantas vezes nós deixamos de crescer por causa do orgulho? Quantas vezes nós deixamos de amadurecer por causa do orgulho? O orgulho é uma praga nas nossas vidas. Nos casamentos, nos relacionamentos, quantas vezes a gente resiste à esposa, resiste ao esposo, resiste aos pais, resiste aos filhos, resiste à liderança, resiste ao pastor, por orgulho. Por orgulho. Mas a reação desse homem foi se submeter. Segunda coisa, na reação desse homem, você vai perceber que ele era um homem de alta posição, mas abriu mão. Ele não olhou a sua posição. Ele se colocou em risco. Por quê? Ele era um alto oficial da corte de Herodes. E as relações entre Herodes e Jesus não eram boas. Herodes matou João Batista. Jesus chamou Herodes de raposa. Esse homem podia sofrer retaliação. Herodes podia fazer algumas coisas, mas ele não pensou nisso. Ele pensou no seu filho. E ele pensou em se submeter à vontade de Cristo. Ele não deixou essas coisas. Ele não ficou preocupado com a posição dele. Ele teve a coragem de abrir mão, teve a coragem de se submeter, teve a coragem de abrir mão de todo orgulho para experimentar ser transformado. Querido, quantas vezes a gente olha a nossa posição, a gente olha a quem nós somos, às vezes a gente fica com medo do que as pessoas ficam com medo das críticas, fica com medo do que o pessoal vai pensar, a sociedade vai pensar de seguir a Cristo, de ser cristão, de evangelizar, de sair distribuindo folheto de porta em porta, de evangelizar, de falar sobre Cristo. O que as pessoas vão pensar sobre mim? Se você colocar a sua profissão, sua função acima do reino de Deus, sinto muito, querido, você vai continuar onde você está. Você não vai crescer. Você não vai experimentar a transformação. E uma outra coisa que esse homem fez, eu uso várias palavras para isso. Esse homem foi perseverante, esse homem foi resiliente, esse homem foi um monte de coisa. Porque ele se negou, ele não foi um homem que se desanimou. Mesmo diante da colocação de Jesus ali, dizendo que teu filho vive, ele não deixou, ele não desanimou, ele não desistiu das coisas. Ele creu, ele confiou e ele experimentou. Irmãos, quantas vezes, às vezes a gente tem, as coisas são difíceis, a gente desanima fácil. Quantas dificuldades, a gente desiste fácil das coisas. Quantas vezes? Eu sou um cara resiliente. Eu sou torcedor do Vasco. Eu não desisto, não. Eu não desisto nunca. Meu time pode perder, pode ir para a segunda, mas não desisto de torcer. Mas a vida cristã é assim, rapaz. Não é para as coisas tão difíceis que eu vou desistir. O flamenguista é igual aqueles caras, fé em milagres. Só torce porque o time ganha. Porque se perde, fica todo mundo revoltadinho. Não pode nem brincar, que fica todo zangadinho. Mas torcedor do Vasco é resiliente, meu amigo. Torcedor do Vasco tem sangue nos olhos. Entendeu? Tem sangue nos olhos. Vai para cima. Não desiste nunca. E esse homem é assim. E a última coisa, queridos. Esse homem creu. Creu sem hesitar, sem duvidar, não questionou, não apelou, não colocou Jesus em xeque, não diz, mas Senhor, eu saí de longe, o Senhor podia pelo menos ir lá, Senhor, por que o Senhor não vai lá? Ele não fez nada disso. Ele apenas pegou a palavra de Jesus, teu filho vive, e trouxe para a vida dele. Ele creu. Ele creu. Você quer experimentar sair dessa vidinha da mesmice? Você quer aprender a crescer na sua fé? Você quer aprender a sair dessa vida? Querido, creia. Traga a palavra de Deus. Faça como o salmista no Salmo 119. Eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda a palavra de Deus na sua vida, traz para o seu coração, coloca no seu dia a dia, coloca no seu casamento, coloca no seu relacionamento, coloca na criação dos filhos, coloca a palavra de Deus para determinar os seus pensamentos, seus desejos, tudo. Deixa que a palavra de Deus norteie, guie sua vida. Quem crê, irmãos, vive em paz, mesmo em meio às lutas. Quem crê
caminha com esperança, mesmo andando pelo vale da sombra da morte. Quem crê, irmãos, toma posse da vitória, porque a sua vida, a sua esperança, a sua alegria, a sua realização não se limita apenas a esta vida. Quem crê, compreende que a sua vida vai além deste mundo. Quem crê é mais que vencedor. Você tem crescido. Você tem experimentado essa fé de transformação na sua vida. Tem transformado seu caráter. Tem mudado sua conduta no seu casamento, no seu relacionamento, na forma como você vive com as pessoas, trata as pessoas. A sua fé tem levado você a essa transformação? Está na hora de acontecer, irmãos. Cristo está trabalhando para você experimentar essa mudança. Cristo está trabalhando para a gente experimentar essa transformação na nossa fé. Curve a sua cabeça, coloque seu coração diante de Deus. Você, mais do que eu, sabe como é que está a sua vida e sabe o que está precisando mudar, acontecer na sua vida. Coloque diante de Deus e peça a Ele. Às vezes, irmãos, Deus está permitindo que muitas vezes Ele diga para você, olha, eu não vou lá com você na sua casa, não. Mas o teu filho vive. O teu filho pode ser uma expressão de Deus dizendo assim, descansa no Senhor, entrega o teu caminho, confia nele. Qual é a promessa? Qual é a promessa? Talvez o teu filho vive seja esse. Entrega. Confia. Talvez o teu filho vive seja uma expressão que Deus esteja dizendo assim, olha, abandone a mentira e viva a verdade. Eu não sei, mas esse teu filho pode vir de outras formas nas nossas vidas. Curve a sua cabeça. Pai querido, eu não conheço os corações, mas o Senhor conhece. Deus, em nome de Jesus, visita os nossos corações nessa noite. Senhor, nós precisamos crescer. Às vezes a gente vive uma meninice de fé. Às vezes nós precisamos que as coisas estejam bem, para que a gente continue com esperança. Às vezes a gente precisa que as coisas estejam boas, para que eu fique alegre. Senhor, ainda não cremos na Tua palavra. Ainda estamos na esfera dos sinais. Ainda estamos na esfera daquilo, ó Deus, em que a gente precisa que o Senhor esteja continuamente dando sinais para que a gente continue crendo. Senhor, não conheço, mas Deus, em nome de Jesus, nessa noite visita esses corações. Nos tire da meninice, Pai. Nos leve à maturidade. Homens e mulheres, jovens, adolescentes e jovens, que creem na Tua palavra e dela não abrem mão, que renunciam a tudo por causa da Tua palavra, que renunciam muitas vezes, mesmo quando são alvos de zombaria, são ridicularizados, são muitas vezes humilhados, mas que abrem mão disso por causa da sua fé. Deus, em nome de Jesus, homens e mulheres que creem na Tua palavra, que caminham nesse mundo olhando para o Senhor e olhando para as Tuas promessas, porque conhecem o Senhor, sabem quem é o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, aplica isso a esses nossos corações, para que, ó Deus, possamos viver nesse mundo como homens e mulheres que sabem o Deus que serve e que conhece as suas promessas. Deus, é esta a nossa oração em nome de Jesus. E para a glória dele é que nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus aplique em nossos corações. Irmãos, vamos agora para o nosso segundo momento do nosso culto.